boas a todos. Estamos aqui com o Daniel Macoche, da Raging Planet. Queria agradecer-te antes de mais, em nome de todo o circuito mal mandado, a tua presença aqui. Obrigado por compareceres, Daniel. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Um enorme prazer. E gostaríamos de falar contigo. Acho que devíamos, para todos nós sabermos, falar-nos sobre ti, sobre a tua infância, qual foi o disco ou a banda que te fez a bridge, que te fez apaixonar pelo mundo em que vives hoje em dia. Acho que isso é uma questão que tenho extrema curiosidade. É sempre uma questão importante. Eu acho que isso há sempre aquele sparkle, como tu dizes, e é mesmo isso. Eu tive a sorte de ter 3 irmãos mais velhos, o que ajuda imenso para tu não é tu se calhar ouvires a rádio e começares a descobrir e ouvir coisas, mas sim eles, um ouve uma coisa, o outro ouve outra, quer dizer, comecei com o mais velho, ouvia coisas mais clássicas, Beatles, Rolling Stones, era bastante mais velho, o outro a seguir já ia para o prog e para a eletrónica, tipo Kraftwerk e Kraut, e começou a descobrir aquilo. E o meu irmão, mesmo acima de mim, era uma coisa assim mais para o funk e pronto, isto, anos 70, não é? Funk e não sei o quê. Então, eles já tinham passado aqueles géneros todos, não é? E sobrou um bocado para mim o metal, o hardcore, o punk. Ficaste bem servido. E o que aconteceu ali no fim dos anos 70. Tens alguma banda que tu mencionarias? Tudo assim, uma coisa que me deixou, que é sempre curioso, os meus pais tinham, também o meu pai tinha bastante vinil. E apesar de não ouvir rock, tinha sempre aquelas compilações e não sei. E havia uma compilação que eu gostava muito da compilação só pela foto de um fulano que vinha na capa, que eu mais tarde sabia que era o Alice Cooper, tinha a pintura e no meio daquela compilação dos hits dos anos 70, da Donna Summer e da não sei o quê, tinha lá o Alice Cooper no meio, pá, este fulano, estás a ver, tinha ali qualquer coisa. E apesar de ser um género de meio balada, comecei a descobrir o Alice Cooper e um bocado aí pelo hard rock. E depois apareceram, meus irmãos também acabaram por ouvir Deep Purple, Doors, Black Sabbath, e foi um bocado por aí. Mais tarde depois veio o punk, sempre à procura de coisas mais arrojadas, digamos assim, dentro do género, que eu sempre gostei mais. E pronto, e depois apareceu o Iggy Pop e os Stooges. 14, 15 anos, né? Quando se começa Eu acho que gostava de música antes, mas a coisa de mostrar mesmo assim mais interesse pela coisa, acho que foi por volta dessa idade teenager. Recordas do teu primeiro concerto? O meu primeiro concerto recordo-me bastante bem, porque foi um festival. Quer dizer, há sempre aqueles concertos que é uma coisa que uma banda a tocar na rua e não sei o quê, não foi Chutes. Apesar da minha geração, 99% deve ser Chutes o primeiro concerto. Mas não falando em festivais de rua ou de casualmente ver uma banda jazz a tocar com ou uma coisa assim, o primeiro concerto que eu fui comprar o bilhete e mesmo para ir ver foi o Festival Rock de Cascais, que acho que só aconteceu uma vez. Na Praça de Touros, isto deve ter sido para aí 80s. Qual foi o line-up? Ouvi falar de um festival, isso foi o que levou Nirvana? Não, isto era um gajo que era o Panchito and the iRockers, era o HF. Eu, por causa dessa coisa dos alinhamentos, eu lembro-me sempre bastante bem. Depois tinha os Tourists, que mais tarde se transformaram em Eurythmics. Tinha os The Skids, tinha os 999, e mesmo assim está-me a falhar uma banda, Original Mirrors, que era uma cena assim mais New Wave, aquele festival, era uma cena mais New Wave. Que era, aquela altura chamavam New Wave aquelas bandas mais pop-punk, mas pronto, era a classificação. Vinha do post-punk. Eu lembrei muito, isso foi na altura de anos 80, depois acho que o segundo, depois que fui ver foi Ramones, em Cascais. Mítico. Mítico.
E eu acho que nem me estava a perceber bem da cena mítica que era. Quando és puto, vais descobrir a coisa. Claro. E já tinha ouvido falar, e há uns anos vieram os Genesis com o Peter Gabriel, foi uma grande cena. Para nós era tudo uma grande novidade, não é? Claro, como para todos. Não havia informação nem internet. Mas até nem é um concerto assim muito. Eles tocam a cena deles, não é? É uma coisa totalmente. Ramones é Ramones, não é? 1, 2, 3, 4. É aquela cena, mas fiquei agarrado aos concertos e quando podia ir ver concertos ia. Lembro-me naquela altura depois havia Clash, passado uns anos, ou até no ano a seguir. Havia muita coisa ali no pavilhão de Cascais, antes de ir abaixo, não é? Como dizem. Iggy Pop, o Iggy Pop lembro-me muito bem, gostei muito de Iggy Pop. O que é que marcou mais ali na altura, se calhar? Aqueles concertos que tu se calhar não estás à espera que seja um grande concerto e depois chegas lá e realmente fiquei fascinado. Status Quo. Status Quo era uma banda com os primos meus ouviam bastante. Eu achava aquela cena, nunca sai daqui, o boogie, aquela onda mais boogie, não sei o quê. Mas foi um festival, foi um concerto brutal. Pronto, agora é tipo começar a lista, não é? Já percebemos. Sim. Até foi praticamente princípios dos anos 80, foi... Claro. Se calhar a mencionar uns que me marcaram, se calhar mesmo também muito nessa altura, foi ver Tin Lizzy, em Alvalade, os Tubes, que era o primeiro concerto que eu vi, se calhar com uma performance mais... que não seja só música, não é? Mais teatral. Mais visual. E depois pronto, e depois podemos passar o resto da tarde eu a enumerar concertos que eu tenha visto. Mas isso foi um bocado a infância e a tal coisa dos irmãos. Era uma era de descoberta, muito mais genuína do que talvez seja hoje. E diz-me, Daniel, desse percurso em que és apaixonado pela música e vais a concertos, como é que dás por ti a trabalhar e com a música? Como é que houve essa bridge? Conta-nos um pouco como é que tu iniciaste, como é que foi a tua experiência, como é que passaste de ser um mero espectador para hoje em dia seres a pessoa que estás associada. Eu começou um bocado com a malta que andava na minha turma. Eu andei na escola com alguns músicos com quem eu comecei a ligar mais. E eu tinha uma turma que era bastante musical, tinha a malta dos Escudo Judas, tinha o Jorge Brutus, Capitão Fantasma, uma série de malta ligada à música, à cena de punk de Alvalade. E realmente os Escudo Judas acho que foi a primeira banda que eu acompanhei assim mais. E pronto, aquela coisa de ser muito amigo do Serpa, e o Serpa era tipo os gajos de fazer os flyers e toda aquela volta à volta da música. Eu cheguei a ensaiar umas vezes, mas cheguei ali a um ponto que eu percebi, bem, a cena de tocar mesmo não é bem para mim. Não é bem para mim, mas há tanta coisa para fazer à volta do evento todo e da banda toda, que eu rapidamente entrei em sempre querer, é preciso tirar fotos, é preciso vender merch, é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, é preciso conduzir, qualquer coisa. Estás sempre disponível. E fiquei sempre com essa ligação que que eu não pude fazer sempre, mas durante ali os primeiros anos, houve sempre aquela coisa numa base de amizade. E onde eu depois emigrei para outros países. Estive na Arábia Saudita, que não, é um episódio que não tem rock, não é? É tipo ali uma branca. Mas estive nos Estados Unidos, estive na Alemanha há muitos anos e sempre ligados amigos que tinham bandas e sempre com aquela coisa de acompanhar a banda e as tours e o que é preciso fazer. E no fundo fui-me auto-ensinando a coisa do tour manager e do stage manager, do roadie, daquilo que fosse preciso. Depois tive a ligação ao Frankfurt, tive muitos anos a viver em Frankfurt e ajudava lá os clubes, desde colar os cartazes, a receber as bandas, babysitting bandas, sabes como é que é? No fundo era um bocado sempre essa ligação, mas nunca mesmo profissionalmente, era sempre um hobby. E no fundo agora que tu
que me revejo um bocado, eu acho que continua a ser um bocado um hobby. Porque apesar de tudo, é um extra que eu tenho na minha vida. Não consigo basicamente dizer, agora só posso fazer isto e estou bem. Infelizmente não o posso fazer assim. Mas continua a ser, agora pronto, profissionalizei-me um bocado mais, levar as coisas mais a sério, a partir de um certo momento. Recordas-te do momento em que tu sentiste que realmente passou a ser esse profissionalismo? Sei que, claro que no início tu foste autodidata, mas recordas-te do threshold em que tu sentiste que realmente era algo que já, não digo dominar, mas que tu sentias que estavas confortável para poderes trabalhar com qualquer banda? Eu diria que nessa altura, essa altura veio quando uma altura que eu voltei para Portugal, que foi no fim dos anos 90, em que fui abordado pelo Fernando dos Municipal, que eles estavam com uma agência e que precisavam de alguém para o merch. E, pá, eu conhecia a banda de os ver nos concertos na Alemanha. Tipo, lá vem a malta de Portugal e tu vais lá ter com eles. E, pá, é sempre engraçado porque eu conhecia lá as lojinhas portuguesas e levava os termossos e as sagres e não sei o quê. E havia sempre aquele convívio entre... E como naquela altura não havia muitas bandas portuguesas a passear pela Europa, não era sempre uma coisa especial. Tornei assim um bocado amigo deles e houve uma altura que eu vim para Portugal e até numa conversa casual com o Fernando disse, olha, agora estou aqui, estou a ver o que é que eu vou fazer, que eu tive que mudar a minha vida, voltei para Portugal, ainda não sei bem o que é que eu hei de fazer, mas gostava de fazer alguma coisa nesse sentido. E ele a partir de um momento disse-me, olha, então vens connosco para o próximo concerto que eu preciso de um merchandising. E assim comecei a fazer uns servicinhos e depois eles tiveram alguma ideia de mudar de agenciamento e eu cheguei-me ao pé do Fernando, olha, eu acho que consigo fazer isso. Dá uma oportunidade, eu vou tentar lançar-me nisso do agenciamento e foi assim que começou a coisa mais a sério. Também era uma banda que tinha que ter mais responsabilidade e a partir daí depois criei a Raging Planet. Aliás, a Raging Planet começou um bocado como... A pergunta é a seguinte: o início da Raging Planet está de certa maneira associado aos Municipal, correto? No fundo está ligado aos Municipal, porque eles é que me incentivaram um bocado também a arrancar com isto. E poder arrancar com uma banda daquele calibre é sempre uma coisa ótima, não é? Para cartão de visita. A partir daí procurei outras bandas para aumentar um bocado o roster e eu sempre tive aquela coisa das bandas novas e de descobrir bandas novas e de poder ajudar a lançar as bandas. Sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer e sempre vi que era uma coisa que estava um bocado em déficit. Isto estou a falar no fim dos anos 90, havia meia dúzia de editoras, mas não havia assim como hoje em dia a facilidade de poder chegar Ainda andávamos um bocado no mandar cassete para o Brasil e passados 6 meses vinha a cassete do Brasil que o outro tinha gravado e mandou. Ainda andávamos um bocado nisso no início da era digital. E sempre achei que isso fosse uma coisa que eu gostava de ajudar a desenvolver. E então arranjei algumas bandas para a agência. Olha, comecei com 20 Inch Burial, com The Temple, para ter mais algum roster e depois gravou-se as demos dessas bandas e foi as mesmas que eu levei às editoras para nos assinarem. E cheguei a mandar, porque a ideia no fundo era agenciar e fazer o management dessas bandas. Como não tive assim respostas muito positivas, era sempre aquela coisa, ou era muito rock, ou era muito metal, ou não cantava em português, havia sempre qualquer coisa. Eu decidi fazer, olha, vou fazer do it yourself. E comecei a fazer as edições. Aliás, as primeiras edições são demos, se fores ouvir. São coisas que eu, se calhar, se eu fizesse uma editora hoje, fazia uma abordagem diferente, não ia editar as demos assim, às 3 pancadas. Mas foi assim que começou e a coisa começou a embalar. E com essas bandas vieram outras. E passado 20 anos, aqui estamos com 300 e tal edições.
20 anos, 300 edições. Alguns lançamentos que foram mais marcantes para ti, seja pela dificuldade em que foi realmente lançar ou pelo simples fator de ter sido especial no momento para ti? Eu acho que é sempre um bocado ingrato estar a nomear uma coisa ou outra, mas eu acho que cada disco é o seu desafio. E eu acho que vou continuar a fazer, ou vou tentar continuar a fazer isso, enquanto me der aquela adrenalina, olha, desta edição. E todas são diferentes. Há um que ou é um problema da fábrica, ou é um problema do designer, ou é um problema da banda, que há um que sai da meio da gravação. Há sempre um filme qualquer. E cada lançamento, no fundo, tem a sua particularidade. Mesmo quando é uma reedição, que eu não faço muitas reedições, mas quando faço algumas, mesmo aí há sempre qualquer coisa que acontece que te deixa sempre pronto. Olha, há aqui, marcou de qualquer forma o lançamento. Mas não, é difícil um bocado dizer que, olha, é preferível este ou aquele. É um bocado complicado nomear, mas é sempre gratificante quando tu vês quando a coisa até funcionou. Ou seja, é muito fixe descobrir uns 20 Inch Burial num Rookie. Não sei se tu te lembras de uma sala que era Rookie, que era um bocado maior que isto. E depois, passado 4 ou 5 anos, estás num festival em Hamburgo a tocar com eles e vêm buscar do aeroporto. É uma cena que até... realmente esta banda conseguiu... Nem sempre é assim, todas as bandas são diferentes, não é? Também é a altura certa, a pessoa certa a ouvir no local certo, terem a atitude certa, trabalharem para isso. Há tantos fatores que fazem que a coisa funcione, mas... quando funciona, a coisa é muito gratificante e por acaso isso é um exemplo de alguém que hoje em dia está ainda ligado a mim, no caso de 20 Inch Burial, o Ricardo, que até me continua a trabalhar para a editora, digamos assim, mesmo tendo a banda já assinada em outras editoras maiores, continua a ser um colaborador, conselheiro, etc., da editora. Sempre foi assim um bocado ambiente familiar, digamos assim, com as bandas também. Tem que funcionar um bocado como cooperativa, porque uma pequena editora não tem um departamento de promoção, um departamento de um armazém para... Estás a ver? A coisa acaba por ser tu a fazer com amigos, é sempre um bocado... envolve ali... Há vontade para ter, só não há logística. Tu há bocado estavas a falar do quanto... ainda tens a drive para descobrir novas bandas e isto leva-me a uma questão que ainda hoje em dia e vejo-te em imensos concertos e vejo-te com a maior vontade e maior interesse em ouvir algo pela primeira vez, descobrir. Não vejo só de uma maneira como apoiar a música, que apoias tremendamente, mas como sinto que tu tens uma extrema necessidade de descobrir coisas novas, de estar, não digo, de estar atualizado, e tens isto tudo em base de que vejo em ti uma enorme paixão pela música. Obviamente que sim, não é? Porque foi também descobrindo muitas... Obviamente que há malta que acaba por descobrir a editora e dar um certo mérito à editora, porque já ter um trabalho feito e comunicam-nos. Mas há muita malta que não está aí ainda, vamos dizer, querem tocar, no fundo, e depois acabas por descobri-lo num concerto, se calhar não estás à espera e começa-se a desenvolver aí uma parceria com ele, porque no fundo são sempre umas parcerias. Eu acho que houve uma altura no meu percurso que eu se calhar poderia dizer que eu perdi um bocado isso. E eu vou-te dizer porquê. Eu comecei a meter-me numa revista, que era a Rock Sound Portugal, na altura, e ali tu depois estavas num papel em que tu eras obrigado a ter que saber das novidades e eras obrigado a saber. Era uma coisa mais, tu tinhas que estar mesmo em cima da jogada e não era mais aquela coisa de eu vou aqui ao meu campeonato, àquilo que eu gosto. E eu senti um bocado de falta quando tive a revista e em paralelo com a editora, me senti um bocado isso, que eu tinha que conhecer uma coisa que no fundo depois não me interessava assim muito.
E depois disso acabar, voltei a ir pelas minhas raízes ou pelo aquilo que eu gosto de ouvir e foi um bocado por aí, mas isso o drive vem um bocado aí. Quando tomas por obrigação, às vezes torna-se, não é tão desejoso. E além de haver bandas novas, também há sempre aquelas bandas que não conseguem ter uma banda a vida toda, né? A malta depois faz 50 bandas, não é? Fazem um disco aqui, depois querem fazer uma coisa ali, e depois isso, no fundo, há de ter discos também já editados com malta que já tocou em bandas todas diferentes anteriormente e que no fundo encontraram e fizeram o seu projeto. Como vês a Raging Planet e o trabalho que tu fazes em, digamos, 5 anos? Tens algumas perspectivas no futuro? Eu acho que não te vou responder, tipo, penso que vai ser assim. Desde que isto começou, eu estou sempre um bocado feliz com a próxima etapa do próximo disco e agora vem este. Obviamente que tu vais aprendendo com este processo. Eu caí aqui num bocado num charco sem saber nadar, no fundo. Eu meti-me ali, olha, ali é fábrica, vou mandar fazer e depois faz. E no fundo, tu depois começas a ter um certo know-how e começas a preparar as edições de outra forma, fazer um planeamento, a promoção, o timing, a coisa toda, preparar a distribuição. Quer dizer, há uma data de coisas que se vão juntando e que, obviamente, que agora consigo ter um espaço mais longo para prever as coisas, não é? Agora posso dizer, já tenho na minha cabeça o que é que eu vou editar no princípio do ano que vem, não é? O que é que vai acontecer. E no verão, é um planeamento feito de outra forma, mas eu acho que eu não sei se vou estar a editar discos daqui a 5 anos. Eu gostaria de fazer, mas também há aquele conflito agora dos formatos. Agora volta ao vinil, depois é a cassete. Mas eu acho que nem que se tenha que fazer um vinil ou uma cassete, eu vou continuar a fazer. Nem que seja para mim e para os da banda. Mas realmente eu acho que vai haver sempre continuidade um bocado nisso, porque há sempre a malta do colecionador que vai querer ter o formato físico e eu acho que isso só é bom haver o revival da cassete e o revival do vinil e qualquer dia vai haver o revival do CD, porque há um que se vai lembrar de arranjar uma coisa. Já estou a ver revival de cartuchos, já está a chegar a um ponto mesmo de. Estão mesmo a fazer um revival de uma fábrica nos Estados Unidos dos cartuchos. Eu acho que nem sequer. Eu por acaso tenho um que me foi oferecido, que era um senhor que tinha um táxi, tinha um player de cartuchos. Mas pronto, daqui a 5 anos eu espero estar cá, falar com vocês. Sei que tu colecionas vinil, entre CDs, tapes, todos os formatos. Colecionas música. Sabes aproximadamente como é que vai a tua coleção? Eu perdi um bocado. Confesso que eu sou doentinha. Eu chego a uma loja de discos, começo-me a coçar. Eu tenho esse problema. Felizmente tenho uma família que aceita, tipo, passar vamos passar uma semana numa cidade e sabem que metade dos dias, se calhar, vou estar a fazer, digam, em lojas de discos e tradings ou feiras ou coisas do género. Mas eu desde muito cedo comecei a colecionar. Também, na altura, os meus irmãos depois perderam um bocado de interesse. Olha, fica lá com os discos. E a coisa foi juntando. E também tive a felicidade de nunca ter que vender as coisas. Vou ter que vender agora, estou a precisar de dinheiro. Sempre consegui aguentar um bocado a coleção, que eu conheço muita gente que passou por um período mais complicado e depois desfizeram-se da coleção e hoje em dia se calhar já estão a colecionar outra vez as coisas que estavam a colecionar. Mas sempre quando vou a algum sítio, a algum festival, depois há sempre aquela coisa, eu prefiro ajudar as bandas a comprar. Às vezes eu já comprei coisas que não é propriamente o mega disco, mas que elas vieram de uma carrinha desde Zurique para pegar no Sabotage, porque é que eu não hei de comprar isto? E assim um bocado ajuda. As t-shirts, como tenho já muitas, eu foco mais mesmo
sim, sim. Sou mais. Do merchandise não é bem a minha cena. Eu gosto mesmo mais dos discos e. Porque também gosto de ter. Eu uso muito as minhas t-shirts das minhas bandas, entre aspas, lá fora. Que é sempre um bom. É um festival que eu gosto muito, eu já vi lá também, no Rosebank, por exemplo. Pá, vejo a malta toda, tipo, dos 1000 gajos, 500 gajos têm a t-shirt do gajo de Cómica Mulher. Pá, e acho que é sempre assim um bocado aquela coisa de mostrar, olha, aqui uma banda portuguesa que eles se calhar iam gostar muito e por alguma conversa ou outra até surgem, virem a conhecer e gostarem realmente muito. Sim. Ou eventualmente ir lá tocar até, não é? Também aconteceu. Muitas t-shirts Sol Stafir. Muitas t-shirts Sol Stafir naquele festival. Muita t-shirt Sol Safir, por causa é uma banda que eu gosto muito e também tenho uma hoodiezinho Sol Safir. Daniel, foi um prazer enorme ter-te aqui connosco. Em nome novamente do Circuito Mal Mandado. Muito obrigado. Olha, eu agradeço também o convite. Tive muito prazer em estar aqui. Epá, gosto imenso desse projeto, do vosso projeto, desejo que corra bem. E é fantástico chegar aqui e ser recebido por esta turma que eu tenho tido saudades de ver. Temos estado privados dos concertos, não é? E é bom estar aqui com vocês. Obrigado.